Nós vamos iniciar hoje um treinamento. Na verdade, nós vamos falar de conceitos básicos assim para iniciantes em sonorização em igrejas. Nós vamos falar dos assuntos de maneira mais superficial. Esse treinamento ele é direcionado a pessoas que estão iniciando, com conhecimentos assim mínimos em sonorização de igreja. Então, nós vamos estar falando sobre os conceitos mais básicos, os conceitos mais iniciais no que diz respeito ao assunto de sonorização em igrejas. Nós vamos falar da importância do som para a igreja, por que o som é importante, por que nós temos que sonorizar na igreja. Nós vamos falar do perfil do operador de áudio na igreja. Nós vamos falar de alguns conceitos básicos, assim, mínimos, né, que a gente precisa saber para entender esse assunto que está sendo proposto. Nós vamos falar um pouquinho sobre equipamentos e sinais, regulagem de som e operação no culto. A importância do som na igreja, né? Por que é necessário equipamento de som? Bom, a primeira resposta é porque nós precisamos amplificar o sinal dos instrumentos e da voz que é proferida nos nossos templos. A gente sabe que no tempo de Jesus não tinha equipamento de som para amplificar. Era tudo feito ali com a voz somente. Hoje nós temos, né, o avanço aí da tecnologia, nós temos a eletrônica aí para nos ajudar e nós temos equipamentos que podem nos auxiliar nessa tarefa de levar a mensagem. Então nós vamos ter o que na igreja? Nós vamos ter equipamentos para amplificar o sinal dos instrumentos, porque se eles estiverem muito baixos, as pessoas lá do fundo não vão ouvir. Amplificar a voz, para que seja ouvido tanto a voz de grupo de louvor, a voz do pregador, e principalmente para que haja entendimento da mensagem, seja ela cantada ou pregada. Então, por isso que a gente precisa amplificar o som. Daí essa necessidade, tá? A gente não vai se deter muito nisso, porque é um aspecto bem básico. Características do operador de áudio. Bem, agora a gente começa a entrar já num assunto aí que é bastante importante. Por quê? Porque normalmente, né, nas igrejas, isso é um aspecto geral, quem é a pessoa que é escolhida para cuidar do som? Normalmente é aquela pessoa que não tem qualquer função na igreja, às vezes, ou não tem nenhuma aptidão. A pessoa que está sem função e normalmente ela acaba se voluntariando, né, ou sendo escolhida para atuar na operação do áudio, né? Muitas pessoas começaram assim e foram buscando conhecimento, foram crescendo, né? Foram aprendendo, foram se desenvolvendo como operadores de áudio. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos entender algumas coisas relacionadas a essa posição. Primeiro que é um chamado para um trabalho muito importante. Como nós já falamos anteriormente, esse trabalho ele é fundamental porque ele visa que a mensagem, né, o objetivo é que a mensagem ela chegue a todos os ouvintes. Então, isso é o principal, até porque a função da igreja é essa, né, é trazer a palavra do Senhor para o homem. Agora, se a pessoa não estiver ouvindo, ela não vai receber a palavra. Então, né, a Bíblia, inclusive, fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é necessário que esse áudio ele chegue aos ouvidos do nosso público-alvo, que está na igreja. Então nós temos que entender que há uma vocação e um voluntariado, e que esse chamado, um chamado para um trabalho muito importante, apesar, como nós dissemos, de às vezes ficarem pessoas, né, que não têm alguma função na igreja, né, aquelas pessoas que estão ali muitas das vezes paradas, não, você vai ficar no som porque você fazer alguma coisa na igreja, você vai ficar no som porque tem uma necessidade. Ou às vezes há algumas igrejas em que nem fica ninguém no som, né? O que é pior ainda. Mas é importante ter uma pessoa, e essa pessoa ela tem que ter consciência de que foi chamada para um trabalho muito importante. E que para isso deve haver dedicação, né? Como é que vai ser essa dedicação? Vai ser como nós falamos, na busca do conhecimento, em estudar, em procurar saber, em ler manuais, e não tratar esse trabalho de uma forma desleixada. Não, tem que haver uma dedicação, tem que haver uma postura, porque
você vai estar numa posição muitas vezes de destaque ali na frente, você vai ter o som da igreja na sua mão, então tem que ter postura, tem que ter zelo. Zelo pelos equipamentos, zelo por este chamado, né? Zelo com tudo que está relacionado ao som, aquele cuidado, tem que ter comprometimento, né? Uma vez que nós estamos nesta posição de atuar no que diz respeito ao áudio das nossas igrejas, nós temos que ter um verdadeiro comprometimento com esse assunto. Nos dedicar, sermos pontuais, enfim, termos responsabilidade. Isso é importante. O operador ele tem que saber que ele tem uma responsabilidade, que ele tem que estar na igreja naquele dia, naquele horário, porque ele é o responsável por ligar o equipamento, por fazer toda a regulagem, por preparar tudo para que o culto ele saia da forma como deve sair, né? Para que todos possam ouvir a mensagem, o louvor, enfim. Proatividade. Proatividade é um ponto assim que nós achamos muito importante, porque muitas das vezes algumas pessoas que atuam no som não têm essa proatividade. E às vezes está dando um problema no áudio e a pessoa está ali desligada, não está se percebendo. E é muito importante que quem esteja trabalhando como operador de áudio na sua igreja, ele tenha essa proatividade. Ele se antecipe aos problemas. Quando um problema ocorreu uma microfonia, ele não pode demorar para atuar, para localizar, ele tem que descobrir logo. Deu um problema, ele tem que resolver. Parou o som, enfim, tem que haver uma proatividade. O ideal é que a gente sempre esteja um passo à frente dos problemas que podem acontecer. Tem que estar antenado, pensando, visualizando, verificando. Por exemplo, a pessoa está com o microfone sem fio, vai falar, o microfone está fechado, você já tem que estar esperto ali, enfim. Essa proatividade é muito importante. Coloquei aqui também ouvir e escutar, né? Ouvir porque, como nós falamos, você pode ter microfonias, você pode ter chiados, você pode ter outros problemas, e aí você precisa ter um ouvido apurado, trabalhado, trabalhar as frequências, para você poder ouvir, né, e solucionar. A ferramenta principal de quem trabalha com áudio é o ouvido, não tem jeito. Então nós temos que apurar os nossos ouvidos para poder ouvir tudo que vai acontecer e trabalhar da maneira correta com isso. Eu botei ouvir e escutar porque escutar tem um sentido mais profundo, né? Não é somente ouvir os sons ou o que está acontecendo ali no culto, mas escutar muitas das vezes as sugestões e até mesmo opiniões de pessoas que estão ao nosso redor e que podem nos auxiliar. O instrumento está alto, o microfone está assim, a regulagem não está boa. Mas é importante a gente escutar e filtrar direitinho o que a gente está ouvindo para a gente poder agregar aquilo que é bom, aquilo que soma. E como nós falamos, o nosso objetivo principal é que haja o sucesso do culto, né? Que o culto ele transcorra de maneira tranquila, como deve ser feito, como ele foi estabelecido na eternidade. Interesse, né, como nós falamos antes, acho que isso está muito ligado a essa dedicação, mas é o interesse de estar sempre aprendendo, de buscar conhecimento, de saber sobre os seus equipamentos, de ler os manuais. Isso é muito importante, esse interesse. Presença e pontualidade, acho que está ligado também ao que já falamos sobre responsabilidade até comprometimento. O operador de som ele tem que estar lá na hora do ensaio, ele tem que estar lá na hora do culto, ele tem que estar lá antes, né? Antes do início do culto, na verdade. Ele tem que chegar antes, ele tem que ligar, ele tem que regular, ele tem que preparar tudo, testar os microfones, verificar baterias de microfone sem fio, pilhas, enfim, tudo isso. Ele tem que fazer tudo isso e para isso ele precisa da sua presença e pontualidade, né? Algumas igrejas, às vezes, ficam dependentes do operador que não está na igreja. E aí a igreja, quando ele está, o som vai bem. Quando ele não está, o som fica muito ruim. E é por isso até que nós queremos que mais pessoas, mesmo que não tenham um conhecimento vasto na área de áudio ou de eletrônica, estejam aprendendo, daí esse treinamento básico aqui, para que mais pessoas que estão presentes na igreja possam também operar o áudio para que o culto ele transcorra bem. Obediência e temor. Isso aqui é fundamental para qualquer trabalho, né? Na obra do Senhor. Não temos como a gente
estar nessa posição se não formos obedientes ao ministério, se não zelarmos pela hierarquia da igreja, se não tivermos temor ao Senhor. Então, tem uma vida espiritual que também vai estar relacionada ao nosso trabalho. Não é simplesmente chegar e ligar, não é uma coisa simplesmente técnica, não. No nosso caso, nós estamos trabalhando para o Senhor, né? É um chamado, há uma batalha espiritual que ela transcorre durante o culto. Então, daí a importância da obediência e temor. Nós temos que estar em obediência ao ministério, às orientações, né? O operador de áudio ele não pode dizer, eu quero fazer assim, então eu vou fazer do meu jeito. Não, não é bem assim que as coisas acontecem, porque nós estamos num corpo, né? E ele tem que ter temor também. Temor no que diz respeito à sua vida espiritual e temor do que ele está fazendo ali naquele momento, né, na operação do áudio da sua igreja. E sabedoria, né? Acho que sabedoria para lidar com todas as situações. Muitas vezes você pode ser até chamado a atenção de maneira, às vezes, que nem deveria ter sido chamada, né? Às vezes você pode ser exposto. Então, para isso tem que ter uma maturidade, uma sabedoria muito grande para você poder estar atuando ali, sabendo que você está fazendo para o Senhor, que problemas vão acontecer, mas que você tem que ter sabedoria para administrar cada um desses problemas que podem acontecer.